Samuel sempre foi conhecido como um homem de negócios brilhante, dono de empresas que estampavam capas de revistas e colunas de economia. Mas, naquela noite, ele não era apenas um empresário milionário de terno impecável. Ele era um homem com o coração cheio de expectativas. Estava a caminho de um dos maiores eventos beneficentes da cidade, realizado em um hotel luxuoso onde políticos, artistas e empresários renomados se reuniam para arrecadar fundos. O carro preto deslizou pelas ruas iluminadas, refletindo o brilho das vitrines e dos postes. Samuel ajeitou a gravata, respirou fundo e olhou para o reflexo no vidro. Não era apenas mais uma noite. Ele seria o orador principal. Suas palavras seriam esperadas com atenção e sua presença celebrada. Mas foi justamente do lado de fora do brilho que algo chamou sua atenção. Quando o carro diminuiu a velocidade diante do hotel, ele viu, sob a luz fraca de um poste, uma cena que cortou seu coração. Uma jovem mãe, vestindo roupas gastas pelo tempo, encolhida ao lado da parada de ônibus. Nos braços, segurava um bebê enrolado em um cobertor fino demais para suportar o vento frio daquela noite. Os olhos da mulher estavam cansados, como se carregassem o peso de muitas batalhas travadas sozinha. Por um instante, os olhares se cruzaram. E naquele olhar havia algo que Samuel não conseguia ignorar. Dor, medo, mas também uma força silenciosa de quem não se entrega facilmente. O motorista pigarreou, chamando-o de volta à realidade. O tapete vermelho já estava estendido. Jornalistas esperavam para registrar sua chegada e convidados sussurravam animados. Samuel respirou fundo, mas aquela imagem já havia se gravado em sua mente. Como poderia subir ao palco, falar sobre compaixão e esperança, se a poucos metros dali alguém lutava para sobreviver ao frio com uma criança no colo? Ele saiu do carro com um sorriso controlado, acenou para os flashes e entrou no hotel. Mas por dentro, o coração pesava. Cada passo em direção ao salão iluminado era acompanhado pela lembrança da mulher e de seu bebê. O contraste era cruel. Do lado de dentro, mesas cobertas por toalhas de seda, champanhe sendo servido em taças de cristal, convidados vestidos com roupas caríssimas. Do lado de fora, uma mãe sem lar, agarrando-se ao filho como se aquele abraço fosse o único escudo contra a vida. Samuel sabia que tinha um papel a cumprir naquela noite, mas também sabia que algo dentro dele havia mudado naquele instante. Aquela cena não seria facilmente esquecida. Quando o mestre de cerimônias anunciou o nome de Samuel, o salão inteiro se calou, como se alguém tivesse abaixado um interruptor invisível. Os flashes diminuíram, os talheres descansaram nos pratos e todos voltaram os olhos para o palco. Samuel caminhou com passos firmes, mas por dentro sentia o mesmo frio que soprava lá fora. A imagem da mãe com o bebê, encolhida sob o poste, não saía da cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que não queria apenas dizer as palavras certas, queria dizer a verdade. Senhoras e senhores, começou, ajustando o microfone. Hoje eu poderia falar sobre números, sobre metas, sobre recordes de arrecadação. Mas vou falar sobre algo simples, um olhar. Alguns convidados se entreolharam, curiosos. Samuel prosseguiu. Antes de entrar aqui, eu vi uma jovem mãe na parada de ônibus, roupas molhadas, um cobertor fino e um bebê nos braços. Ela me olhou por um segundo só, e aquele olhar me perguntou algo que nenhum relatório consegue responder. Que tipo de cidade nós somos? O salão prendeu a respiração. Não havia acusação na voz dele, apenas urgência. Eu sei que nós fazemos muito. Sei que escrevemos cheques, que patrocinamos projetos, que dedicamos tempo. Mas às vezes, entre a doação e o destino, o frio chega primeiro, e o frio não espera a próxima reunião. Um murmúrio percorreu as mesas. Samuel não leu os slides, nem precisava. Caridade não é um evento, é um hábito. É uma decisão diária, quase sempre silenciosa, de ver pessoas e não apenas problemas. Hoje eu peço duas coisas. Que a generosidade de vocês comece aqui, mas não termine aqui.
e que a gente pare de olhar para a miséria como paisagem e passe a encará-la como urgência. Ele fez uma pausa. Podia ouvir o gelo tilintando em alguma taça distante. Talvez você esteja pensando, mas eu já ajudo. Ótimo, então ajude mais uma vez. Ajude hoje. Ajude alguém com nome, rosto e história. A diferença entre estatística e milagre é exatamente isso: o nome. O mestre de cerimônias, no canto, assentiu devagar. Samuel respirou fundo e suavizou o tom. Eu aprendi com o meu pai que a dignidade não se dá, se reconhece. Quando você reconhece a dignidade do outro, você não só muda um destino, você muda o seu. O primeiro aplauso veio discreto, como quem testa água antes de mergulhar. Em segundos, virou uma onda. Pessoas levantaram, outras enxugaram os olhos sem disfarce. Não eram palmas para o glamour, eram para a coragem de falar o que doía. Samuel agradeceu com um gesto, recusou-se a fazer o final feliz de praxe e concluiu: se esta noite tiver algum sentido, que seja o de começar agora o que a gente costuma adiar, não amanhã. Agora. O salão explodiu em aplausos de pé. Doadores se aproximaram da equipe do evento, prometeram valores, trocaram cartões. A diretora da ONG sussurrou: você virou a chave. Ele sorriu, mas não se vangloriou. Sabia que, do lado de fora, a chuva continuava. Na saída do palco, o assessor se aproximou com o celular na mão. Parabéns, foi perfeito. Samuel agradeceu, mas o olhar já buscava a porta de vidro, para além dos lustres. Na cabeça, só uma pergunta: e se ela ainda estiver ali? Ele respirou, pegou o casaco e, enquanto todos pediam fotos, pediu licença com um sorriso educado. O mestre de cerimônias tentou prendê-lo em mais cumprimentos, mas Samuel, gentil, escapou. Eu volto já. E atravessou o corredor como quem atravessa uma ponte entre dois mundos. Ao empurrar a porta do hotel, o vento frio bateu no rosto, trazendo o cheiro da chuva e o som distante dos ônibus. Sob a luz do mesmo poste, havia uma silhueta encolhida. O coração dele acelerou. A história, a partir dali, deixaria de ser discurso. Seria ação. E nada, absolutamente nada, seria igual depois do próximo passo. Do lado de fora do hotel, o contraste era brutal. Atrás dele, o calor, as luzes e os aplausos ainda ecoavam. À frente, o frio da noite, o asfalto molhado e a solidão de quem não tinha para onde ir. Samuel parou por um instante, observando a cena como quem tenta ter certeza de que não está sonhando. A mulher ainda estava lá. O bebê, encolhido contra o peito dela, soltava pequenos choramingos abafados pelo cobertor fino. A cada rajada de vento, a jovem se encolhia mais, como se tentasse ser escudo e abrigo ao mesmo tempo. Samuel sentiu um aperto no peito. Ele poderia simplesmente entrar no carro, seguir para casa e se convencer de que já tinha feito sua parte com o discurso inspirador. Mas não conseguia. Aquele olhar que trocara com ela mais cedo continuava queimando em sua memória. Com passos firmes, atravessou a calçada. Ao perceber a aproximação, a mulher levantou o rosto, assustada. Boa noite, disse Samuel, suavizando a voz como quem não quer assustar. Você ainda está aqui? Ela hesitou, olhando-o de cima a baixo. A postura elegante, o terno caro e a presença confiante pareciam pertencer a outro mundo. Não consegui ir para o abrigo. Está lotado. Samuel respirou fundo. Cada palavra dela pesava mais do que qualquer relatório ou contrato que já havia lido. E esse pequeno? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para ver o bebê. Está cansado, com fome, eu acho. A voz dela falhou e os olhos marejaram, mas logo ela desviou, como quem não queria parecer fraca. Samuel sentiu algo dentro de si se quebrar. Não era pena, era indignação, era a certeza de que não podia virar as costas. Eu vou ajudar vocês, não aqui, não agora, mas de verdade. Ela arregalou os olhos, confusa. Por quê? Você nem me conhece. Ele sorriu de leve, balançando a cabeça. Porque às vezes a gente não precisa conhecer, basta ver.
Um silêncio pesado caiu entre os dois. O som dos carros passando e o choro baixinho do bebê era tudo que se ouvia. Samuel tirou o casaco e colocou sobre os ombros da jovem. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Fique com ele. Vai aquecer vocês dois. O gesto simples quebrou a última barreira. A mulher sussurrou um obrigado, quase inaudível, mas que soou para Samuel como um compromisso. Naquele momento, ele percebeu. Não era apenas um reencontro com a mãe e o bebê. Era o início de algo que mudaria não só a vida deles, mas também a dele. Enquanto o motorista se aproximava para anunciar que o carro estava pronto, Samuel tomou uma decisão silenciosa. Essa história não terminaria ali, na calçada molhada. Estava apenas começando. Samuel ficou parado por alguns segundos, olhando para a jovem e seu bebê. O motorista já segurava a porta do carro aberta, esperando que ele entrasse, mas ele não se moveu. Sentia que algo maior estava prestes a acontecer. "Qual é o seu nome?" perguntou com um tom calmo. Ela hesitou, como se até o próprio nome fosse um segredo perigoso de ser revelado. "Natália, e ele se chama Miguel." Apertou o bebê contra o peito. "Natália", Samuel repetiu, como quem grava aquele nome no coração. "Eu não posso deixar você e o seu filho aqui nessa noite fria." Ela arregalou os olhos, confusa. "O senhor já fez muito, me deu o casaco, não precisa se preocupar." Samuel sorriu de canto, mas sua voz saiu firme. "Preciso sim. Às vezes a vida coloca certas pessoas no nosso caminho e a gente não pode fingir que não viu." Antes que ela pudesse protestar, Samuel tirou do bolso um chaveiro prateado. Havia várias chaves, mas ele destacou uma em especial. Era a chave da sua própria casa. Estendeu a mão. "Quero que você e seu filho fiquem na minha casa essa noite. Vocês terão comida quente, roupas secas e uma cama de verdade." Natália recuou um passo, assustada. "Na sua casa? Por quê? Por que ninguém deveria ter que escolher entre o frio da rua e o calor de um cobertor tão fino?" respondeu olhando nos olhos dela. "Não é caridade, é humanidade." Ela balançou a cabeça, confusa. "E se eu aceitar, o que vai pensar de mim?" Samuel sorriu, sincero. "Vou pensar que você é uma mãe que não mede esforços para proteger o filho e que teve coragem de aceitar ajuda." Por um momento, o mundo pareceu congelar. Os carros continuavam passando, mas Samuel e Natália estavam em outro tempo, outra realidade. O bebê choramingou, e foi esse som que a fez decidir. Com as mãos trêmulas, pegou a chave. Eu não sei como agradecer", murmurou quase sem voz. "Não precisa." Samuel colocou a mão sobre a dela, fechando os dedos em torno da chave. "Só cuide bem do pequeno. O resto a gente resolve." Ele fez um sinal para o motorista. "Leve-os até minha casa. Deixo tudo pronto. Quando terminar minha reunião, vou direto para lá." O motorista, acostumado às ordens firmes, apenas assentiu. Mas dessa vez havia um brilho diferente em seus olhos. Respeito. Natália entrou no carro devagar, como quem tem medo de que tudo aquilo não seja real. Antes de a porta se fechar, olhou para Samuel e sussurrou. "Obrigada, de coração." Ele acenou com a cabeça, sentindo um calor estranho no peito. Não era orgulho nem vaidade, era algo mais profundo, uma certeza. Aquele simples gesto mudaria tudo dali em diante. Enquanto o carro partia, levando Natália e Miguel, Samuel permaneceu por alguns segundos parado sob a chuva fina. O vento frio já não incomodava tanto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. E, no fundo, sabia. O verdadeiro evento da noite não estava no salão do hotel. Estava começando ali, na decisão de abrir a porta da sua própria casa para dois estranhos que, em breve, não seriam mais estranhos. O carro deslizou pelas ruas iluminadas, mas dentro dele reinava um silêncio pesado.
Natália olhava pela janela, o bebê adormecido em seus braços, e se perguntava se não estava vivendo um sonho estranho demais para ser real. 1 hora atrás, ela estava tentando se abrigar da chuva, invisível para o mundo. Agora, estava a caminho da casa de um milionário, com a chave ainda quente na palma da mão. O motorista, percebendo a tensão, arriscou um comentário. Sei que deve estar sendo difícil acreditar, senhora, mas o senhor Samuel é um homem bom. Ele nunca faria algo para prejudicar você ou o pequeno. Natália apenas assentiu com a cabeça, sem saber o que responder. O coração ainda desconfiava, mas uma parte dela sentia que havia encontrado, talvez pela primeira vez em muito tempo, um gesto verdadeiro de bondade. Quando o carro parou, ela ficou sem fôlego. A mansão de Samuel se erguia diante dela, imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora, com luzes suaves, iluminando o jardim molhado pela chuva. O motorista abriu a porta e a ajudou a descer. Aqui é seguro. Entre. A casa é de vocês por esta noite, disse ele, entregando a chave. Natália entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. O ar cheirava a madeira polida e flores frescas. O contraste com o frio da rua era esmagador. A cada passo, ela se sentia deslocada, como se fosse intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Mas ao olhar para o filho, adormecido, com respiração tranquila, soube que havia feito a escolha certa. Ela encontrou toalhas limpas no banheiro, roupas macias sobre a cama de hóspedes e uma cozinha abastecida. A cada detalhe ficava mais confusa. Quem era aquele homem que confiava tanto a ponto de deixar estranhos entrarem na sua casa? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Samuel ainda participava da reunião. As palavras voavam ao redor dele, contratos e números eram discutidos, mas sua mente estava longe, ele mal prestava atenção. Em cada intervalo de silêncio, via o rosto cansado de Natália e os olhos fechados do bebê. Será que fiz certo? Perguntou-se. E se ela não for quem parece? E se eu me arrepender? Mas logo uma resposta silenciosa o cortava a dúvida. E se você não tivesse feito nada? A noite avançava, dividida entre certezas e incertezas. Natália tentava se convencer de que era apenas por algumas horas, até a chuva passar. Samuel tentava se convencer de que havia tomado a decisão correta. O destino, no entanto, já havia começado a escrever uma história que nenhum, nem outro, poderia controlar. E nenhum deles imaginava que, antes do amanhecer, algo ainda mais inesperado colocaria suas vidas num mesmo caminho para sempre. A madrugada já tinha se instalado quando Samuel deixou a reunião. O relógio marcava quase meia-noite e a chuva ainda caía fina, desenhando reflexos brilhantes no asfalto. No caminho de volta para casa, o cansaço pesava, mas o pensamento que realmente o inquietava era outro. Natália e o bebê já devem estar dormindo. Será que estão confortáveis? Mal percebeu o tempo passar. Quando o carro dobrou a esquina da sua rua, algo lhe chamou a atenção de imediato. Uma ambulância estava estacionada bem em frente à sua mansão. O coração de Samuel disparou. "Pare aqui!" ordenou ao motorista antes mesmo de o carro parar completamente. Saiu correndo, a gravata solta, o teto encharcado pela chuva. A porta da casa estava aberta e do interior vinham vozes agitadas. Ao atravessar o hall, Samuel viu uma cena que jamais esqueceria. Seu pai, o senhor Edivaldo, estava deitado no sofá, pálido, cercado por paramédicos que se apressavam em preparar os equipamentos. "Pai!" gritou Samuel, ajoelhando-se ao lado dele. Edivaldo tentou falar algo, mas a voz saiu frata demais. O paramédico interveio rapidamente. Ele teve um mal-estar súbito, provavelmente um início de infarto. Se não fosse a ação rápida dela, a situação teria sido muito pior. O profissional apontou para Natália, que estava ali, de pé, ainda ofegante, o bebê agora dormindo em um canto seguro da sala. Seus cabelos estavam bagunçados, as mãos tremiam, mas os olhos mostravam firmeza. Samuel olhou para ela confuso. "Você ajudou meu pai?" Natália engoliu em seco, nervosa, mas respondeu com simplicidade. "Quando chegamos,
Ele já estava caído no chão. Eu gritei por ajuda. A vizinha correu e chamou a ambulância. Fiz o que lembrava das orientações de primeiros socorros. Só tentei mantê-lo acordado até eles chegarem. As palavras dela bateram fundo em Samuel. A estranha que ele havia levado para dentro de casa, que poderia ter simplesmente se fechado em um quarto com o filho, tinha sido justamente quem salvara a vida do homem mais importante da sua família. O paramédico confirmou. Foi crucial. A rapidez dela garantiu que chegássemos a tempo. Agora precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Samuel segurou a mão do pai por um instante, prometendo encontrá-lo em breve. Depois, virou-se novamente para Natália. Havia tanta coisa a dizer, mas as palavras se atropelavam. Apenas conseguiu balbuciar. Obrigado. Você salvou meu pai. Natália abaixou os olhos, humilde. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas Samuel sabia, não era qualquer um. Aquela mulher que horas antes ele havia encontrado na rua, agora era o motivo de seu pai estar vivo. Enquanto a ambulância partia levando Edivaldo, Samuel ficou parado na entrada da casa, encharcado pela chuva, observando as luzes vermelhas desaparecerem. Sentia-se atordoado, mas ao mesmo tempo tomado por uma certeza. Aquela noite tinha mudado sua vida para sempre. E no fundo, tinha a estranha sensação de que aquele ainda era apenas o começo. O hospital estava silencioso, exceto pelo som ritmado dos monitores e passos apressados no corredor. Samuel caminhava de um lado para o outro na sala de espera, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo no chão. O coração batia rápido, dividido entre preocupação com o pai e a lembrança de Natália. Foi então que o médico apareceu. Senhor Samuel, chamou com um sorriso contido. Seu pai está estável. Foi um princípio de infarto, mas graças à ação imediata daquela jovem, conseguimos reverter a situação a tempo. Ele vai precisar de cuidados, mas ficará bem. Samuel suspirou, aliviado. Agradeceu diversas vezes ao médico, mas assim que ele se afastou, os olhos de Samuel procuraram instintivamente por Natália. Ela estava sentada em um canto da sala, o bebê enrolado no colo, observando em silêncio, quase tentando desaparecer. Ele se aproximou devagar. Natália, eu não sei nem como começar a agradecer. Você salvou meu pai. A voz dele falhou no meio da frase, carregada de emoção. Ela balançou a cabeça. Eu só tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Qualquer um teria feito o mesmo. Samuel se ajoelhou diante dela para ficar à altura de seus olhos. Não, não qualquer um. Muitas pessoas teriam se assustado, teriam ignorado. Você não. Você agiu. Natália respirou fundo, como se carregasse um peso antigo. Talvez porque eu sei o que é perder alguém sem ter o que fazer. Samuel franziu a testa. Você quer dizer? Ela hesitou, olhando para o bebê, antes de responder. Eu perdi meus pais cedo. Depois, perdi também meu companheiro, o pai do Miguel. Quando descobriu que eu estava grávida, ele simplesmente desapareceu. Não tive escolha. Desde então tem sido só eu e ele, contra o mundo. O silêncio que seguiu a confissão foi pesado. Samuel sentiu o coração apertar, não por pena, mas por admiração. Aquela mulher que horas antes ele havia encontrado na rua, agora era o motivo de seu pai estar vivo. Enquanto a ambulância partia, levando Edivaldo, Samuel ficou parado na entrada da casa, encharcado pela chuva, observando as luzes vermelhas desaparecerem. Sentia-se atordoado, mas ao mesmo tempo tomado por uma certeza. Aquela noite tinha mudado sua vida para sempre. Olhos para o bebê, que dormia tranquilo, alheio a toda a gravidade da noite. Um misto de cansaço e alívio se refletia no rosto dela. Samuel ficou ali por alguns segundos, em silêncio, apenas observando. A cada minuto que passava, crescia dentro dele uma convicção. A vida tinha acabado de cruzar os caminhos deles por um motivo muito maior do que os dois podiam entender naquele momento. E talvez fosse justamente essa revelação o que mais o assustava, e ao mesmo tempo lhe dava a esperança. Os dias seguintes foram de correria. Médicos entrando e saindo do quarto de Edivaldo, exames sendo feitos, medicamentos ajustados. Mas, entre a atenção hospitalar e as conversas com especialistas, havia sempre uma constante. Natália. Ela estava lá, cuidando do bebê e, ao mesmo tempo, oferecendo ajuda sempre que podia. Às vezes, segurava a mão de Edivaldo para acalmá-lo. Outras vezes, arrumava os travesseiros, oferecia água, chamava a enfermeira quando notava algo errado. Era como se tivesse nascido para cuidar, mesmo sem ter nenhum treinamento formal. Samuel observava tudo em silêncio.
Cada gesto de Natália parecia gritar algo que ele não podia mais ignorar. Aquela mulher não era apenas uma desconhecida que cruzara seu caminho por acaso. Era alguém que tinha sido enviada para mudar tudo. Numa manhã, enquanto Edivaldo dormia e o bebê mamava tranquilo, Samuel se aproximou de Natália no corredor. Ele parecia nervoso, mas decidido. Natália, começou, respirando fundo. Eu pensei muito nesses dias. Sei que você tem passado por dificuldades enormes e que a vida não tem sido justa com você. Mas depois de tudo que você fez pelo meu pai, eu não posso simplesmente deixar que volte para as ruas. Ela piscou, surpresa, como se não tivesse entendido direito. O que quer dizer com isso? Samuel o encarou-a com firmeza. Quero dizer que eu gostaria que você aceitasse um emprego. Oficial. Justo. Quero que cuide do meu pai durante a recuperação dele. Você já mostrou que tem paciência, atenção e, acima de tudo, coração. Natália ficou imóvel, processando as palavras. Eu? Cuidar do seu pai? Mas eu não tenho formação para isso. Só fiz o que achei certo. E isso já basta, respondeu Samuel, com um sorriso sincero. Claro, você terá apoio dos enfermeiros, mas a sua presença faz diferença. Meu pai se sente seguro com você. E eu também. As lágrimas encheram os olhos dela. Você faria isso por mim e pelo Miguel? Samuel assentiu. Eu faria porque vocês merecem uma chance. Todos merecem. Ela segurou o bebê com mais força, o coração disparado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditava nela. Não como um fardo, mas como alguém de valor. Eu aceito, disse enfim, a voz embargada pela emoção. Aceito de coração. Samuel sentiu um alívio enorme. Não era apenas um acordo profissional. Era o começo de algo maior, ainda invisível, mas palpável no ar. Naquele dia, um novo caminho se abriu. Um caminho que não seria fácil, mas que já estava escrito nos olhares trocados, na confiança nascida em meio ao caos. E embora nenhum dos dois admitisse em voz alta, ambos sabiam. Suas vidas jamais voltariam a ser as mesmas. Os dias foram passando e a rotina começou a se ajustar. Natália já não era apenas a moça que Samuel ajudou, agora fazia parte do cotidiano da casa. Cuidava de Edivaldo com dedicação, preparava chás, lia para ele e até o fazia rir com histórias simples do dia a dia. Samuel, por sua vez, observava tudo com um misto de admiração e surpresa. Havia em Natália uma força silenciosa, algo que o tempo e as dificuldades não tinham conseguido apagar. Numa tarde chuvosa, Clara, uma médica amiga da família e colaboradora nos projetos sociais de Samuel, passou para visitar Edivaldo. Era uma mulher serena, de olhar firme e um sorriso acolhedor. Conversaram na sala sobre os cuidados necessários para a recuperação, até que Clara notou Natália segurando o bebê e se aproximou para brincar com ele. Foi então que seus olhos se fixaram em algo no braço de Natália. Uma cicatriz discreta, em forma de meia-lua, quase imperceptível. Ela ficou paralisada. O coração acelerou e a cor do seu rosto mudou. Essa cicatriz, murmurou, estendendo a mão com hesitação. Como você conseguiu isso? Natália, surpresa pela pergunta, olhou para a marca e respondeu com naturalidade. Sempre tive, desde que me entendo por gente. Nunca soube de onde veio. Clara levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Minha filha, ela tinha a mesma cicatriz? A voz falhou. Anos atrás, eu perdi minha filha num acidente terrível. O corpo nunca foi encontrado. O silêncio caiu sobre a sala como um raio. Samuel arregalou os olhos, tentando compreender. Edivaldo, sentado na poltrona, apoiou-se nos braços do estofado, intrigado. Natália apertou o bebê contra o peito, sentindo as pernas tremerem. A senhora está dizendo que... Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. Eu não sei, mas essa marca é idêntica. E o tempo, a idade, tudo se encaixa. Samuel se levantou devagar, passando a mão pelos cabelos.
A possibilidade era absurda, mas, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. A história de abandono de Natália, a cicatriz, a dor de Clara, cada peça parecia se alinhar. Precisamos de respostas, disse Samuel com firmeza. Não podemos viver com essa dúvida. Natália, ainda em choque, apenas assentiu. O coração batia descompassado, como se estivesse prestes a se partir ou se completar de uma vez só. Naquela noite, ninguém dormiu em paz. Samuel refletia sobre o destino e seus caminhos misteriosos. Clara revivia a esperança que havia enterrado anos atrás. E Natália... Ela encarava o bebê no colo, perguntando-se quem realmente era. O passado, até então enterrado, estava prestes a explodir diante deles, revelando segredos capazes de mudar o rumo de todas aquelas vidas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Depois do choque inicial, Samuel tomou a iniciativa. Organizou um exame de DNA para esclarecer de uma vez por todas a ligação entre Natália e Clara. A espera pelos resultados parecia interminável. Cada olhar trocado carregava expectativa, esperança e medo. No dia marcado, estavam todos juntos no consultório. Samuel, Edivaldo, Clara e Natália com um pequeno Miguel no colo. O envelope repousava sobre a mesa, pesado, como se guardasse não apenas papéis, mas o destino de uma família inteira. Clara tremia, as mãos entrelaçadas. Natália mal conseguia respirar. Samuel, com expressão firme, abriu o envelope. O silêncio se partiu quando ele leu em voz alta. Compatibilidade confirmada. Vocês são mãe e filha. As lágrimas vieram imediatamente. Clara levou as mãos ao rosto, soluçando, antes de se lançar nos braços de Natália. Minha filha, minha menina, eu sabia que você ainda estava em algum lugar desse mundo, disse apertando-a com força, como se temesse perdê-la novamente. Natália chorava sem conseguir dizer nada. Era como se, de repente, um vazio de anos tivesse sido preenchido. Miguel, no colo dela, resmungou baixinho, e Clara acariciou a cabecinha do neto, rindo entre lágrimas. E eu ainda ganhei um neto. Edivaldo, emocionado, enxugou discretamente os olhos. Samuel, por sua vez, sentiu um alívio tão grande que parecia ter tirado um peso das costas. Aquele encontro improvável não era coincidência, era destino. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Clara e Natália passaram a conviver quase todos os dias, redescobrindo a relação de mãe e filha. Samuel se aproximava cada vez mais, não apenas como elo entre elas, mas como alguém que já não conseguia esconder o que sentia por Natália. E foi numa noite calma, na varanda da mansão, que tudo se revelou. Samuel e Natália estavam sentados lado a lado, olhando Miguel dormir no berço portátil. Ele quebrou o silêncio. Sabe, Natália, quando eu te vi pela primeira vez naquela parada de ônibus, eu achei que estava apenas diante de uma cena de injustiça. Mas hoje, eu entendo que estava diante do início da minha própria transformação. Natália virou o rosto para ele, os olhos brilhando. Eu também pensei que você era apenas um estranho generoso. Agora, não consigo imaginar minha vida sem você, sem seu pai, sem tudo isso que vivemos. Samuel tomou coragem e segurou a mão dela. Não precisa imaginar, porque eu quero estar nessa vida com você. Com vocês. Ela sorriu, emocionada, e inclinou-se para encostar a cabeça em seu ombro. Não havia necessidade de mais palavras. Meses depois, a casa antes silenciosa de Samuel se transformou em um lar cheio de risos, cheiros de comida caseiras e brinquedos espalhados. Clara, finalmente em paz, vivia a alegria de ter reencontrado a filha perdida. Edivaldo, recuperado, dizia a todos que tinha ganhado não apenas mais anos de vida, mas também uma família maior. E Samuel e Natália caminhavam lado a lado, unidos não pelo acaso, mas por escolhas de compaixão, coragem e amor. Aquela noite chuvosa na frente de um hotel de luxo havia mudado tudo. O milionário que falava sobre generosidade descobriu na prática que o verdadeiro tesouro não estava nos bens que acumulava, mas nas vidas que decidiu acolher. Era o início de um recomeço cheio de amor, família e esperança.